Fala galera, vamos para mais uma videoaula, hoje com o tema espectro eletromagnético, tá? Vou falar um pouquinho também do experimento de Young, tá? E na próxima videoaula nós vamos falar sobre a radioatividade. Então esse PowerPoint eu vou dividir ele em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre o espectro, tá? O experimento de Young e algumas ondas eletromagnéticas. E no segundo slide, né, na segunda parte do PowerPoint, na segunda videoaula, eu vou falar sobre a radioatividade, tá? Então vamos lá, esse tema abordado no terceiro ano, ensino médio. Vamos ver então. Bom, como a gente já estudou os tipos de ondas, a gente já sabe que as ondas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas, né? Aí a diferença entre elas, que a gente já sabe também, que ondas mecânicas elas necessitam de um meio para poder se propagar, e as ondas eletromagnéticas não necessitam desse meio para se propagar, podendo até se propagar no vácuo, né? Que é aquele espaço vazio onde não tem nada. Bom, então agora que a gente já sabe a diferença de ondas mecânicas e eletromagnéticas, nós vamos focar mais nas ondas eletromagnéticas. Como que elas surgem, né? As ondas eletromagnéticas, elas se originam através de campos magnéticos ou campos elétricos oscilantes. Então, se você tem um campo elétrico e ele oscila, se você tem um campo magnético e ele oscila, você tem uma produção ali de uma onda eletromagnética, tá? Mais para frente a gente vai ver essas ondas radiantes, né? As ondas que são irradiantes, as ondas que são radiantes, tem uma diferença entre elas também, tá? Ionizantes, a gente vai ver isso aí. Bom, então, para que a gente começar, o formato de uma onda eletromagnética, nós já estudamos. Toda onda eletromagnética, ela tem um formato transversal. Então, a gente já passou por isso aí, a gente já estudou isso lá quando a gente estudou os tipos de ondas, tá? Bom, aí você lembra que você tinha a crista da onda, que era a parte mais alta, você tinha o vale, que é a parte mais baixa, você tinha o lambda, que era o comprimento de onda, que é a distância de uma crista até a outra, ou de um vale até outro, ou do início da onda até o final, onde ela completa uma oscilação, onde você tem uma crista e um vale. Então, essas distâncias são chamadas de comprimento de onda. Nós já estudamos também, tá? Tem até uma equação para a gente poder calcular a velocidade, a frequência dessa onda, o comprimento de onda, tá? Lembrando que uma onda eletromagnética, galera, nós temos vários tipos de ondas eletromagnéticas à nossa volta, tá? A velocidade com que essa onda se propaga, ela é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Só que isso depende, galera, do meio onde ela está. Eu também já falei disso para vocês. Então, por exemplo, a luz do sol é uma onda eletromagnética. Então, no espaço, no vácuo, ela tem uma velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Mas se ela passar para a água, e se ela passar para o vidro, ela vai continuar tendo essa velocidade? Não. Então, a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética depende do meio onde ela está. Nós já falamos disso também em umas videoaulas passadas aí, quando a gente estudou as ondas, ok? Bom, então, agora a gente vai falar do espectro. Agora que você já sabe o que é onda eletromagnética, nós temos várias ondas eletromagnéticas à nossa volta. O que aconteceu? Houve a necessidade de organizar essas ondas eletromagnéticas em uma tabela, tá? É igual a tabela periódica dos elementos químicos, né? Você não tem lá uma tabela onde você organiza os elementos químicos com número atômico, né? Isso, com número de massa. Então, as ondas eletromagnéticas também tem uma tabela onde se organiza elas. E essa tabela a gente dá o nome de espectro eletromagnético. Ele é organizado de acordo com a frequência da onda, de acordo com o comprimento de onda dela, tá? Então nós temos uma sequência que a gente tem que observar nesse espectro eletromagnético, a montagem dele, tá? É o que a gente vai ver agora. Nessa primeira página, que a gente tem aqui, mostra pra gente o Sol, que é a nossa maior fonte de radiação eletromagnética, tá? Só que nós temos outras, tem o raio-x, tem ondas de rádio, tem ondas de televisão, tem a radiação ultravioleta, nós temos o micro-ondas, nós temos a radiação gama, tá? A gente vai falar disso tudo aí. Ainda tem a luz visível, né, que vem do Sol, que é a que a gente consegue enxergar.
a luz que permite a visão. Então vamos lá, como que fica organizado isso? Aí aqui ele vai mostrar para a gente o que diferencia uma onda eletromagnética da outra. É a sua frequência e o seu comprimento de onda, né? Por exemplo, um raio X e um raio gama, por exemplo, eles não têm a mesma frequência, não têm o mesmo comprimento de onda. São ondas eletromagnéticas, mas que possuem nomes diferentes justamente porque tem frequência e comprimento de onda diferente. Então, cada onda eletromagnética tem uma frequência e um comprimento de onda. É um intervalo, na verdade é um intervalo entre um comprimento de onda menor e o valor maior de comprimento de onda que ela pode assumir, tá? E isso, então, coube a necessidade de organizar isso através de uma tabela. Então, veio o espectro eletromagnético. Então, vamos lá. Aqui ele fala o seguinte, né? Quando os vários tipos de ondas eletromagnéticas são ordenados, levando-se em conta a sua frequência lá, ó, e o seu comprimento de onda, o arranjo obtido, então, é o que a gente chama de espectro eletromagnético. A palavra espectro foi usada pela primeira vez por Isaac Newton, quando ele observou a passagem da luz branca por um prisma. Já expliquei isso também em videoaulas anteriores. E ele viu uma decomposição dessa luz branca em 7 cores, tá? Então esse espectro, essa palavra espectro já foi usada por Isaac Newton há bastante tempo aí. Bom, aí aqui está o nosso espectro eletromagnético. É o arranjo que a gente tem, a organização dessas ondas de acordo com a frequência e o comprimento de onda, tá? Então aqui no meio, basicamente quase no meio do espectro, a gente tem a luz visível, que é a luz que a gente consegue enxergar, que vem do Sol. Então quer dizer que ela tem aqui, ó, uma frequência e ela tem um comprimento de onda. Bom, aí as ondas que estão à direita dela, por exemplo, o infravermelho, o radar, a onda curta, a onda média, a onda longa. Então, o micro-ondas. Então quer dizer que essas ondas que estão à direita, elas também têm uma frequência e um comprimento de onda. As ondas que estão à esquerda da luz visível, que é o raio-x, o ultravioleta, raios gama, raios cósmicos, esses também já têm uma frequência e um comprimento de onda também bem característico deles. Tá, agora você vai me perguntar, mas por que esses tipos de ondas ficam à direita da luz visível e por que essas outras ondas ficam à esquerda? Isso por causa da frequência, gente. Então, vamos observar o seguinte. Se a gente pegar uma linha reta aqui, da direita para a esquerda, nós vamos perceber que a frequência da onda vai aumentando. Olha para você ver, ó. 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à sexta, 10 à nona, que é o giga, e você vai aumentando. Então, da direita para a esquerda, você aumenta a frequência. Como a gente viu naquela equação V igual a lambda vezes F, o que acontece? O F é inversamente proporcional ao lambda, que é o comprimento de onda. Então, quer dizer que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então, na linha de cima, nós vamos ter da direita para a esquerda, ó, da direita para a esquerda, mas você vai perceber que os comprimentos de onda agora vão diminuindo. Por quê? Quanto menor a frequência da onda, maior é o comprimento de onda. Então, de acordo com essa organização dessas frequências do comprimento de onda, a gente pôde montar essa tabelinha para poder formar o espectro eletromagnético. Então, por exemplo, aqui, ó, a luz visível, ela fica com frequência de 10 a 15 até mais ou menos 10 a 14, frequência Hertz. Comprimento de onda de 10 a menos 7 até 10 a menos 6. Então, nós temos umas características, essas ondas já são bem classificadas porque elas já assumem essas frequências já bem determinadas, tá? Então, você não precisa decorar o espectro eletromagnético. Você só tem que saber o seguinte, que infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, ondas de televisão, isso são todas as ondas eletromagnéticas que têm frequência menor do que a luz visível. Tá, e quais os que têm frequência maior? Os que ficam à esquerda da luz visível, que são raios X, raios gama, tá? Esses raios, essas ondas, elas têm uma frequência tão alta que o poder de penetração é muito maior do que essas outras ondas. Por isso que ondas de rádio, televisão, de celular, como não são as ondas que têm frequência muito alta, elas não são muito nocivas ao ser humano, tá? Diferente
das ondas que têm frequências altas, que é o raio X, raio gama, que você encontra ele na bomba atômica, você encontra ele na bomba atômica, você encontra ele também nas usinas, tá? Bom, vamos continuar então. Fisicamente não há intervalos no espectro. Podemos ter ondas de qualquer frequência que são idênticas na sua natureza, diferenciando-se no modo como podemos captá-las, tá? Aí é o seguinte, em seguida, vamos aprender como que se classifica esse espectro, tá, galera?